Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, pela semana, estamos quase entrando nas horas do teu santo dia, e rogamos humildemente, ó Deus, que o Senhor nos conceda a paz, nos conceda a bênção nesse dia, para que possamos desfrutar da comunhão contigo. Esteja conosco, ilumina a nossa mente com a presença do teu Santo Espírito, ao estudarmos a tua palavra nesta noite, e este assunto tão importante a respeito da natureza humana de Cristo. Por favor, dirija a nossa reunião, é o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, minha gente, então, hoje nós vamos estudar sobre a natureza humana de Jesus. A semana passada nós estudamos sobre a natureza divina. A gente fala de estudar a natureza divina e a natureza humana, e isso acontece do ponto de vista pedagógico. Mas, do ponto de vista teológico, Jesus não tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Na verdade, a natureza de Cristo era divina-humana, não é? Então, a gente fala de natureza divina, natureza humana, do ponto de vista pedagógico, mas, na verdade, é um mistério como essas duas naturezas se unem em Cristo, né? Eu acredito, mesmo na eternidade, nós não vamos compreender plenamente a questão da encarnação. A encarnação é um mistério insondável para nós, seres mortais. Nós nunca vamos entender plenamente essa questão da encarnação, né? Isso é um mistério. Então, nós vamos estudar a natureza humana, entrar em alguns textos que trabalham mais detidamente sobre os aspectos da natureza humana de Cristo. Então, vou compartilhar aqui a minha tela e vou começar por um texto que é clássico, né, quando nós estudamos sobre a natureza humana de Cristo, que é João, capítulo 1, verso 14. Isso aqui é um texto clássico. Todas as vezes que você for estudar com alguém sobre a natureza humana de Cristo, João 1,14 é um excelente texto para você começar. E o texto diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você se lembra que na semana passada nós estudamos um pouquinho João capítulo 1, verso 1, a referência que João faz ao verbo, não é? E aí ele repete aqui no verso 14 a palavra verbo, e essa é uma palavra muito importante nesse texto, porque nós vimos na semana passada que João deixa claro que ele está falando de duas pessoas distintas, né? Quando ele diz, e o verbo estava com Deus. Para você estar com alguém, você não pode ser esse alguém, você tem que ser uma pessoa diferente. Então, o verbo estava com Deus, aqui João deixa claro que ele está falando de duas pessoas distintas, mas a terceira afirmação no verso 1 diz, o verbo era Deus. E nós vimos, na verdade, que a palavra Deus, ela aparece sem artigo no texto grego, porque ela expressa a qualidade do verbo, ou seja, a natureza do verbo é divina. Então, em João 1, verso 1, nós temos João falando a respeito da natureza divina de Cristo. Jesus é Deus. Mas esse verbo que é Deus, aí João diz, aqui no verso 14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é algo bem interessante. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que sempre se lembrar que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. O Antigo Testamento foi escrito, a grande maioria, em hebraico e o Novo Testamento em grego. E a palavra que João utiliza aqui, que foi traduzida se fez, é o verbo ser também. A gente poderia, de certo modo, traduzir da seguinte forma: e o verbo é carne e habitou entre nós. Essa não seria a melhor tradução, logicamente, mas o verbo que João utiliza aqui significa ser. Na língua grega existem dois verbos que significam ser. Eu vou utilizar aqui vou mencionar a palavra grega, é eimi, e o outro verbo é o verbo ginomai. Qual é a diferença básica entre esses dois verbos? É que eimi significa ser por essência. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: eu sou homem, porque eu nasci dessa forma. Então, em grego, se eu fosse representar essa ideia, eu utilizaria o verbo eimi. Mas eu sou pastor. Então, veja, eu sou homem, eu sou pastor. Mas eu não nasci pastor. Eu me tornei pastor. Então, em grego, você tem duas palavras para diferenciar o ser de essência e o ser que se torna.
E João, aqui no capítulo 1, isso é muito interessante, porque no verso 1 ele fala que Jesus, que o verbo era Deus, aqui é o verbo eimi, ou seja, a essência dele é divina. E quando você vai para o verso 14, ele usa ginomai, que também significa ser, mas é um ser se tornando. Por exemplo, eu não nasci pastor, mas me tornei pastor. Eu não nasci professor, mas me tornei professor. Então, é diferente. Eu sou professor, mas essa não é, digamos assim, a minha essência enquanto ser humano. Enquanto ser humano, eu sou homem, né? Eu sou brasileiro, ok? Então, isso é ser essência. Aqui no verso 14, João utiliza o verbo ginoma para mostrar que em um ponto do tempo, o verbo que é Deus, ele se tornou homem. E a palavra, eu quero chamar a atenção de vocês, aqui traduzida como habitou, é um verbo bem curioso em grego. Significa, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente traduziria da seguinte forma: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque a palavra que aparece aqui é a mesma palavra que deu origem à palavra tabernáculo. Então, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, ele montou. Tabernacular significa montar a tenda. Então, o texto está dizendo que Jesus montou a tenda entre nós. Ele tornou-se homem. Então, a essência de Cristo é divina, mas ele tornou-se homem. Agora, até que ponto Jesus tornou-se homem? Nós sabemos que ele é 100% Deus e 100% humano. Agora, isso significa que a natureza humana de Cristo é exatamente igual à nossa? Essa é uma pergunta importante para fazer, porque algumas pessoas, a gente chama de... elas defendem uma doutrina que nós chamamos de perfeccionismo. Elas dizem o seguinte: se Jesus era homem e ele conseguiu viver uma vida sem cometer um pecado, isso significa que nós também podemos viver a vida sem cometer pecado algum, completamente livre de pecado. A pergunta é: isso é possível? Será? Então a gente precisa estudar a natureza humana de Cristo, porque o argumento é o seguinte: se Jesus era homem e ele venceu, ele viveu uma vida sem cometer nenhum pecado, nunca teve nenhum contato com pecado, então nós podemos viver assim também. A gente chama isso de perfeccionismo, a ideia de que você pode viver uma vida completamente isenta de pecado aqui na Terra. Então a pergunta é: será que isso é possível? Como é que a gente responde isso? Primeira coisa é a gente verificar o que a Bíblia fala sobre a natureza humana de Cristo. A natureza humana de Cristo era realmente igual à nossa? Segundo ponto é a gente verificar o seguinte: o que é pecado? Pecado é muito mais sério do que as pessoas pensam que é, né? Se der tempo, eu vou falar sobre isso, mas o nosso foco hoje é a questão da natureza humana de Cristo. Então, eu quero avançar aqui e ir para um texto que é fundamental ao estudarmos a natureza humana de Cristo, que é Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Olha o que diz aqui: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, isso aqui é uma forma de Paulo dizer que Jesus é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que significa isso? Usurpar significa você tomar o título de alguém. Paulo está dizendo: Jesus não considerou usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, Jesus tinha consciência de que ele era igual a Deus. E guarde, por favor, esse adjetivo aqui, igual. Todas as vezes que a Bíblia compara Jesus a Deus, a Bíblia utiliza o adjetivo igual. Mas agora vamos avançar aqui um pouquinho para a gente ver qual é o adjetivo que a Bíblia usa quando compara Jesus a nós, seres humanos. Vamos aqui para o verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, Jesus se esvaziou e como foi que isso aconteceu? Primeira coisa, ele assumiu a forma de servo. Segunda coisa, tornando-se, olha aqui a palavra tornar-se, é a palavra ginomai, de novo aquela mesma que João utilizou lá no capítulo 1, verso 14, ou seja, tornando-se em semelhança de homens. Opa, o que Paulo está dizendo aqui? Jesus é igual a Deus e ele é semelhante
aos homens. Isso aqui é algo extremamente importante. Paulo está dizendo, Jesus é igual a Deus. É a mesma ideia que João está expressando lá no capítulo 1. Quando João disse no verso 1, o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é igual a Deus. São pessoas distintas, mas têm a mesma natureza. Agora, quando Paulo compara Jesus aos seres humanos, olha a palavra que Paulo utiliza, semelhança, ou seja, Jesus é semelhante aos homens. Paulo não está dizendo que ele é igual aos homens. Isso significa que Jesus não é 100% homem? Não, não significa isso. Ele é 100% homem, ele é plenamente homem, plenamente homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, mas Jesus não é exatamente igual. Quer ver uma coisa? Nós fomos gerados por um homem e uma mulher. Jesus não foi gerado dessa forma. É diferente. Jesus existia antes da encarnação, nós não existíamos antes da encarnação. Jesus é igual a nós? Não. Jesus não é igual a nós. E Paulo utiliza a palavra semelhante. Eu lembro que quando a gente estava estudando, fazendo o curso Como Estudar a Bíblia, eu mencionei o quanto é importante você fazer um estudo de palavras. Essa palavra é muito importante. Então, de novo, Paulo está dizendo que Jesus é igual a Deus, mas ele é semelhante aos homens. Vou dar outro exemplo. Homem e mulher são humanos, mas são iguais? Não são. Homem e mulher não são iguais. Isso aqui é um exemplo distante, mas somente para a gente entender o que a Bíblia fala sobre a natureza humana de Cristo. Ele é semelhante aos homens, ele é semelhante, não igual aos homens. Vamos avançar aqui para Romanos, capítulo 5, verso 14, quando Paulo compara Adão a Cristo, para a gente entender como era a natureza de Cristo, ok? Adão tinha uma natureza perfeita quando ele foi criado, sem propensão ao pecado. Adão não tinha tendência de pecar, né? E Adão prefigurava aquele que havia de vir. Né? Vamos ler o texto. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Adão prefigurava a Cristo. Adão tinha uma natureza perfeita quando ele foi criado, mas ele caiu em pecado. Então, ele adquiriu natureza pecaminosa. Com Cristo, nós temos o seguinte: Cristo tinha uma natureza completamente isenta de pecado, ele tinha uma natureza perfeita. A diferença dele para Adão é que Adão tinha uma natureza perfeita e caiu em pecado. Jesus tinha uma natureza perfeita e não pecou. Mas existe outra diferença em relação, quando a gente compara Adão com Cristo. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E aí você pode olhar para mim e perguntar assim, pastor, o que significa isso? Isso aqui é um pouquinho difícil. Então veja, em semelhança de carne pecaminosa. O que isso significa? Isso significa que Cristo tinha uma natureza humana caída? Não. Isso significa que Cristo tinha uma natureza humana afetada pelo pecado. E aqui tem duas palavras, a gente geralmente utiliza duas palavras para explicar como era a natureza de Cristo. Veja, Adão foi criado perfeito e caiu em pecado, ou seja, ele teve a sua natureza humana infectada pelo pecado. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que Jesus veio com a natureza humana afetada pelo pecado, não infectada pelo pecado. Nós vamos ver mais adiante alguns textos que comprovam isso. Jesus não tinha uma natureza humana infectada pelo pecado, mas ele tinha uma natureza humana afetada pelo pecado. O que isso significa? Ele tinha cansaço, ok? Ele teve sede, ele teve fome. Enfim, Jesus experimentou todas as coisas que um ser humano experimenta, mas a natureza dele é diferente da de Adão e é diferente da nossa. A nossa natureza não é igual à de Adão. E eu vou explicar por quê. Porque Adão ele foi criado sem tendência ao pecado. Quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado. Você lembra do que Davi disse? Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe.
Então, mesmo quando a gente compara a nossa natureza com a natureza de Adão, não é exatamente igual, porque Adão foi criado perfeito, sem tendência ao pecado, e ele adquiriu natureza pecaminosa. Conosco, o que aconteceu foi o seguinte: quando nós nascemos, nós já nascemos com natureza pecaminosa. Nós já nascemos com tendência ao pecado. Uma criança de 1 ano de idade, não vou dizer 1 ano, de um dia de vida. Uma criança de um dia de vida, ela precisa de um Salvador, porque ela nasceu com a natureza, nasceu com a natureza pecaminosa. Então, veja só, Adão não tinha propensão ao pecado e pecou. Nós temos propensão ao pecado e pecamos. Jesus não tinha propensão ao pecado e não pecou. Então veja que a natureza de Cristo ela não é igual à nossa. Jesus, a natureza de Cristo ela é semelhante à nossa. Ele é plenamente homem, mas ele não é 100% igual. Parece uma contradição, mas não é. Porque Paulo, ele deixa claro que a natureza de Cristo ela era somente semelhante à nossa. E a Bíblia, eu vou repetir, deixa isso muito claro quando fala da origem divina de Cristo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, isso não aconteceu conosco. Mas Jesus podia dizer que Deus era seu pai, né, no sentido de relação, de igualdade entre ele e o Pai. Nós não podemos dizer isso, Paulo deixa claro que nós somos recebidos como filhos por Deus, mas somos recebidos por adoção. Então não é exatamente a mesma coisa. Então vamos avançar aqui um pouquinho. Na semana passada, nós vimos rapidamente o capítulo 1 de Hebreus. No capítulo 1 de Hebreus, o autor apresenta a natureza divina de Cristo. Nós vimos o verso 9, por exemplo, Deus o Pai chamando Deus o Filho de Deus, né? Nós vemos, por exemplo, Deus o Pai ordenando os anjos que adorem a Cristo. Então, no capítulo 1 de Hebreus, nós temos uma ênfase à natureza divina, mas no capítulo 2, nós temos uma ênfase na natureza humana de Cristo. E isso é muito interessante no livro de Hebreus, porque o grande argumento, o ponto alto do livro de Hebreus é o seguinte: nós temos um sacerdote no santuário celestial, alguém que representa Deus perante a humanidade e alguém que representa a humanidade perante Deus. Para que isso fosse possível, Jesus tem que ter as duas naturezas, ele tem que ser Deus e tem que ser homem. E é exatamente isso que o livro de Hebreus faz. No capítulo 1, o livro de Hebreus mostra que Jesus é Deus, e no capítulo 2, o livro de Hebreus mostra que Jesus é homem. E isso fica claro a partir de isso fica claro a partir de diversas formas. Por exemplo, no verso 9, nós lemos o seguinte: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. É muito interessante isso, porque no capítulo 1, deixa eu ver se eu encontro aqui, no capítulo 1, o texto diz que Jesus foi feito superior aos anjos, que Jesus é superior aos anjos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Estou passando aqui rapidamente. Não estou encontrando, mas eu não sei se vocês lembram, na semana passada, a gente viu que Hebreus 1, quando se refere a Cristo, fala que ele é superior aos anjos, ok? E aqui no verso 9 do capítulo 2, nós vemos que ele foi feito, deixa eu avançar aqui, foi feito um pouco menor que os anjos. Aqui no verso 9, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos. Isso aqui é uma citação do Salmo 8. Agora veja só, o texto diz aqui, foi feito um pouco menor que os anjos, e o texto diz por quê? Por causa do sofrimento da morte. Ou seja, o que a Bíblia está tentando dizer? Jesus, ele foi feito homem o suficiente para morrer. Se Jesus não fosse homem, ele não poderia morrer. Agora é interessante, Ellen White menciona que foi a natureza, que foi o homem e não a natureza divina de Cristo quem morreu. Não tem como a gente explicar isso. Na verdade, como eu mencionei no início, essa união da natureza divina e humana de Cristo é um mistério insondável para nós. Mas Hebreus capítulo 2, verso 9, diz que ele foi feito um pouco menor que os anjos por causa do sofrimento da morte. Ou seja, o que o texto está tentando dizer? Ele foi feito homem para que pudesse morrer.
É isso que o texto está dizendo. No verso 14, nós temos aqui o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, veja que aqui menciona carne e sangue, ou seja, Jesus era homem. E no verso 17, nós temos de novo aqui a palavra semelhante. Vocês percebem que existe uma constante no Novo Testamento de quando o Novo Testamento compara Cristo ao ser humano, qual é o termo que a Bíblia utiliza? Semelhante. Quando a Bíblia compara Jesus Cristo ao Pai, a Deus, a Bíblia utiliza o termo igual. Isso é muito interessante prestar atenção nisso. Existe uma consistência muito grande no uso desses termos, justamente para deixar claro que Jesus é igual a Deus, mas ele tornou-se homem e tornou-se semelhante. Ele não era 100% igual a nós. De novo, isso não significa que ele não fosse 100% homem. Ele era 100% homem, mas isso não significa que ele era 100% igual a nós. Ele é semelhante. Está aqui o texto. Se tornar semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. De novo, então, em Hebreus capítulo 1, nós temos o autor falando que Jesus é igual a Deus. Em Hebreus capítulo 2, nós temos o autor falando que Jesus é semelhante aos homens. Ele é Deus, ele é homem. Então, por que o autor de Hebreus começa esse livro dessa forma? É porque no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai mostrar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Para que Jesus se tornasse o nosso sumo sacerdote, ele precisava ser Deus homem. Ele representa Deus para a humanidade e representa a humanidade perante Deus. Para que isso acontecesse, ele tinha que ter essas duas características. Eu quero ir agora aqui para João, capítulo Pastor, 5. Oi. em Hebreus 1:4, que está falando que Jesus é superior aos anjos. Opa, ótimo. Deixa eu voltar lá. Obrigado, Jean. Aqui no verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. É interessante isso, né? Então, no capítulo 1, o autor diz que Jesus é superior aos anjos, né? E é por isso que Deus dá a ordem para que os anjos o adorem. E quando a gente vai para o verso 9, do capítulo 2, aí diz que ele foi feito um pouco menor que os anjos. No capítulo 1, ele é maior do que os anjos. No capítulo 2, ele é menor do que os anjos. Parece uma contradição, mas não é. Por quê? Porque no capítulo 1, o foco é a natureza divina. No capítulo 2, o foco é a encarnação, a natureza humana. Muito obrigado, Jean. Então, quando a gente vai aqui para João, capítulo 5 e o verso 18, nós temos aqui uma alegação de Cristo de que é o Filho de Deus, ok? E olha como os judeus interpretavam essa ideia de que Jesus era o Filho de Deus. O texto diz assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, qual foi a compreensão que os judeus tiveram disso? Ou seja, da afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, que ele é igual a Deus. Então, todas as vezes que a Bíblia compara Jesus a Deus, a Bíblia utiliza o termo igual. Quando a Bíblia compara Jesus aos homens, a Bíblia utiliza o termo semelhante. Não faz parte do nosso assunto, mas eu preciso comentar isso aqui porque pode ficar uma dúvida na cabeça de alguém. Porque não somente violava o sábado. Então, veja só, isso aqui não é que Jesus violava o sábado. Isso aqui é a perspectiva dos judeus. Ok? Os judeus, eles achavam que Jesus violava o sábado, porque Jesus entrou no milharal, porque Jesus realizava curas. Mas qual era o problema? O problema era a relação de Jesus com o sábado, o problema era a visão que os judeus tinham do sábado. O problema era a visão que os judeus tinham do sábado. Jesus não violou o sábado, né? Porque ele mesmo disse que curar, que fazer o bem, não é violação do sábado. Então, esse texto não está dizendo que Jesus violou o sábado, ok? A única coisa que o texto diz é que os judeus interpretaram dessa forma. Mas voltando aqui para o nosso assunto, então, quando a Bíblia compara Jesus a Deus, utiliza o termo igual. Eu quero voltar para Filipenses capítulo 2, verso 5, e eu quero chamar a atenção de vocês para duas expressões que aparecem aqui, e eu preciso fazer um comentário.
ok? Aqui no verso 6, nós temos, pois ele subsistindo em forma de Deus. No verso 7, nós temos reconhecido em figura humana. Algumas versões trazem forma humana. E aqui nessa minha versão eu tenho figura humana, mas algumas versões trazem forma humana. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: as versões que traduzem como forma humana, elas estão corretas, assim como figura humana também está correto, porque a palavra que foi traduzida como figura também significa forma, ok? E só tem um detalhe: aqui nessa expressão forma de Deus, nós temos uma palavra para forma, e aqui na expressão figura humana, nós temos outra palavra para forma. Aqui nessa expressão forma de Deus, a palavra para forma é a palavra morfê, de onde vem na língua portuguesa a palavra morfologia, e essa palavra significa forma em essência, ok? E aqui na expressão figura humana ou forma humana, nós temos a expressão esquema, a palavra grega esquema, que também significa forma, mas não forma essencial. Significa forma assumida ou transformada. Vou dar um exemplo. A gente tem uma bola. A forma da bola é essencialmente um círculo, não é? Ela é um círculo. Mas se você coloca essa bola numa prensa, essa bola pode se tornar oval. Se você fosse representar essas duas ideias em grego, para você dizer o formato em círculo da bola, você utilizaria a mesma palavra que Paulo utilizou aqui, forma de Deus, ou seja, ela é essencialmente um círculo. Mas se você quiser expressar a ideia de que a bola se tornou oval, ela foi colocada numa prensa, então a palavra que a gente utilizaria é a mesma palavra que Paulo utilizou aqui no verso 7, forma humana. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que Jesus é igual a Deus, e isso fica muito claro ao ele utilizar essa expressão aqui no final, e que Jesus ele tornou-se homem, ele era semelhante aos homens, não igual, ok? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho e vamos agora estudar rapidamente a natureza de Cristo em relação ao pecado, ok? Eu quero começar por um texto lá em Romanos, capítulo 7, versos 14 a 23. Esse é um texto clássico de Paulo falando sobre a luta contra o pecado. Olha o que ele diz aqui: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, Paulo está falando aqui da natureza pecaminosa. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Sobre o que Paulo está falando aqui? Sobre a natureza pecaminosa. E ele vai deixar claro mais adiante que natureza pecaminosa é pecado. Ainda que a gente vivesse a vida inteira sem cometer nenhum pecado, ainda assim nós seríamos pecadores, porque nós nascemos com natureza pecaminosa, nós nascemos com natureza pecaminosa. Nós nascemos com natureza caída. Então Paulo vai deixar claro mais adiante que natureza pecaminosa é pecado. Então esse texto deixa claro para nós que não é possível viver sem pecado aqui na terra, porque nós temos natureza pecaminosa. Vamos continuar aqui o texto. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele está falando da natureza pecaminosa. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, Paulo está falando da natureza pecaminosa, está falando que o mal reside nele, ele está mostrando que isso é pecado, natureza pecaminosa é pecado. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros.
A, a, as palavras de Paulo são um pouco enigmáticas, mas, em suma, o que ele está tentando dizer é o seguinte: nós nascemos com natureza pecaminosa, e natureza pecaminosa é pecado. Okay? Então, nós não temos como ficar livres do pecado aqui na Terra. E quando nós nos referimos a Cristo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a relação de Cristo com o pecado. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus não cometeu pecado. Ato pecaminoso. Quando a gente fala de pecado, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando de ato pecaminoso e nós estamos falando de natureza pecaminosa. Nós cometemos atos pecaminosos porque nós temos natureza pecaminosa. Nós vamos parar de cometer atos pecaminosos quando Jesus Cristo retornar e Jesus Cristo retirar a natureza pecaminosa de nós. Nós chamamos isso de glorificação. E aí nós teremos, então, uma natureza perfeita, como era a natureza de Adão antes do pecado. Nós cometemos atos pecaminosos porque nós somos pecadores, porque nós temos natureza pecaminosa. Jesus não cometeu pecado e ele não tinha natureza pecaminosa. Mas o texto aqui está falando de pecado como ato. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, nós temos algo semelhante. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, ele é o Pai. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus não conheceu o pecado. Conhecer pecado, aqui, significa relacionamento com o pecado. A palavra conhecer, na mentalidade hebraica, significa relacionamento. Ou seja, Jesus não simplesmente não cometeu pecado. Jesus, ele não se relacionou com o pecado de forma alguma, ok? Mas mesmo sem ter se relacionado com o pecado, sem ter experimentado o pecado, a Bíblia diz que Jesus o fez pecado por nós. Que Deus o fez pecado por nós. E Deus castigou a Cristo na cruz, como se ele fosse o culpado de todos os pecados cometidos pela humanidade. Então, ali, Deus castigou a Cristo. É por isso que a Bíblia diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, na cruz, Cristo foi castigado mesmo sem ter cometido pecado. Deus o fez pecado por nós. Ali nós temos na cruz uma oferta pelo pecado, né, que acontecia no ritual israelita do Antigo Testamento. Agora vamos aqui para outro texto, 1 João, capítulo 3, verso 5. Aqui o texto já está falando da natureza de Cristo, natureza perfeita. Olha o que diz aqui. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aqui, João não está falando simplesmente sobre ato pecaminoso, mas está falando da natureza de Cristo perfeita. Ou seja, não existe pecado porque ele não tem natureza humana caída. Jesus Cristo veio com a natureza humana, repetindo o que eu disse no início, afetada pelo pecado, mas não infectada pelo pecado. E existe uma diferença gritante entre as duas coisas. Então, ele tinha a natureza humana afetada, de novo, ele tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, mas ele não tinha natureza humana infectada pelo pecado. Ok? A natureza humana de Cristo era uma natureza perfeita. Isso fica mais claro ainda em Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 26. Olha o que diz aqui. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. O que isso significa? Significa que Jesus não tinha natureza humana caída. Ele é separado dos pecadores. A natureza humana de Cristo era perfeita, como a natureza humana de Adão antes da queda. Então, repetindo o que eu disse no início, Adão tinha natureza perfeita, mas caiu em pecado. Ele não tinha tendência ao pecado, mas pecou. Nós temos tendência ao pecado e pecamos. Jesus não tinha tendência ao pecado e não pecou. Ele era santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. Em outras palavras, ele tinha natureza humana perfeita.
Tem um texto de Ellen White que eu queria ler aqui para vocês. Diz aqui, Manuscritos, volume 6, página 110. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e caída que possuímos, pois nesse caso não poderia ser uma oferta perfeita. Outro texto, ao mesmo tempo, tomando ele sobre si a natureza humana, sua força não seria igual a deles, isso aqui está se referindo aos anjos, ou seja, Ellen White está mencionando aquilo que nós vimos lá no capítulo 2 de Hebreus, quando diz que Cristo foi criado menor do que os anjos. A sua natureza era única. Em que sentido? Cristo era Deus e era homem ao mesmo tempo. A sua natureza é igual à nossa? Absolutamente não. Por diversas razões, nós podemos apresentar diversos argumentos para provar que a natureza de Cristo não era igual à nossa. Primeiro, Jesus era divino humano. Nós não somos divino-humanos. Nós fomos gerados por um pai e uma mãe, 2 seres humanos. Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não era igual a nós. Não tinha como ele ser igual a nós. Jesus foi chamado ente santo ao nascer. Ou seja, o que significa isso? Está lá em Lucas capítulo 1. O que significa ter sido chamado ente santo? Ele nasceu sem natureza pecaminosa. Mas nós, Davi menciona lá no Salmo 51, Davi diz assim, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós somos iguais a Cristo? Ou, de outro modo, Cristo tinha natureza humana igual à nossa? Não. Absolutamente não. Então, quando alguns perfeccionistas dizem o seguinte, Jesus era homem e ele conseguiu viver sem pecado como homem, então nós podemos também. Mas só que eles falham em reconhecer o ensino claro da Bíblia. A natureza humana de Cristo não era 100% igual à nossa. De novo, isso não significa que ele não fosse 100% homem. Hebreus capítulo 2, verso 17, deixa bem claro que ele era homem suficiente para morrer. Deixa eu ver se é esse o texto. Não o verso 17, acho que o verso 11 ou o verso 9. O verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Então, por que Jesus foi criado? Deixa eu mudar aqui o formato da apresentação da Bíblia para ficar melhor para a gente. Aqui, o verso 9. Todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Isso aqui é uma afirmação. Jesus foi feito menor que os anjos. Pergunta, por que Jesus foi feito menor que os anjos? O texto responde, por causa do sofrimento da morte. Ou seja, o que o texto está dizendo? Jesus foi feito homem para que pudesse morrer. Agora, de novo, Ellen White menciona que quem morreu foi o homem. A natureza humana, não a natureza divina. Como isso aconteceu? Eu não sei, tu não sabes, ele não sabe. Nós não sabemos, vós não sabeis, eles não sabem. Nós não sabemos isso. Isso é um mistério, é o mistério da encarnação. Sim, Joneide. O senhor explicando assim, eu pensei na forma de tipo, ok, uma brasileira casa com um holandês e tem um filho. O filho não deixa de ser brasileiro e nem deixa de ser holandês. Talvez seja isso, tipo assim, ele tem a natureza, né, os genes da mãe que é brasileira e do pai que é holandês. Não sei. Eu pensei mais ou menos assim. Eu acho que é uma boa questão de Jesus, porque ele é homem, ele, né, nasceu como homem de Maria, mas foi concebido pelo Espírito Santo, que é Deus. Não sei. Não, essa é uma boa ilustração. Essa é uma boa ilustração. Né? Ou seja, essa pessoa que você menciona na ilustração, ela vai ter sangue brasileiro e sangue holandês. Não é? Então, vai ser sempre as duas coisas. Não é? Não tem como separar. Né? Não tem como separar isso. Então, Jesus, ele era Deus, mas ele tinha natureza humana, mas essa natureza humana ela não é igual à nossa, ela é semelhante à nossa, e nós já apresentamos diversas razões aqui porque nós podemos chegar a essa conclusão. Né? Jesus era
Deus homem, né? Ele tinha natureza divina humana, nós não temos natureza divina. Jesus não foi concebido a partir da relação entre um homem e uma mulher. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, isso não acontece conosco, ou seja, a natureza humana de Cristo não é igual à nossa. Jesus tinha uma natureza única. Ele é o único ser no universo que tem a natureza que ele tem. Nem o Pai e nem o Espírito Santo têm a natureza de Cristo. Jesus, em todos os aspectos, ele é igual ao Pai. Mas o Pai não é igual ao Filho em todos os aspectos. Por quê? Porque foi o Filho que encarnou. Agora, eu gosto, quando eu dava aula sobre isso, eu sempre gostava de mencionar o seguinte: digamos que naquele concílio entre os três seres da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem decidisse, digamos que naquele concílio a decisão fosse que o Pai viesse para tornar-se homem, isso pagaria o preço do pecado? Sim. E se fosse o Espírito Santo? Também. Mas foi Jesus que veio. Foi ele que tornou-se homem. Então Jesus ele tem a natureza única. Jesus é único da espécie. E esse é o significado da palavra unigênito. Quando nós vemos lá no Evangelho de João, alguns antitrinitarianos traduzem essa palavra ou dizem que o significado da palavra é único gerado. Não. Na verdade, do ponto de vista teológico, a palavra unigênito significa único da espécie. A palavra genos, em grego, pode significar, pode ter relação com a palavra gerar, mas pode ter relação também com a palavra espécie. E no caso, do ponto de vista teológico, unigênito significa único da espécie. Jesus é o único ser no universo com a natureza que ele tem. Natureza divino humana. Ok, e nós? O que acontece conosco? Nós fomos concebidos em pecado, né? Deixa eu ler aqui, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, isso é o que acontece conosco, né? Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Em Jeremias 13, verso 23, nós temos aqui o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Ou seja, nós nascemos com natureza pecaminosa. Agora, uma pergunta importante. Nós nunca vamos viver sem pecado aqui na Terra, porque nós temos natureza pecaminosa. Agora, isso é uma desculpa para pecar? Ou seja, a pessoa comete um pecado e fala assim, não, mas é porque eu sou pecador, eu não consigo viver sem isso. Não é? Então, é desculpa para pecar? Não, não é desculpa para pecar. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, a nossa vida será uma constante luta contra o pecado. Né? Tem um texto aqui de Ellen White que eu queria compartilhar com vocês, Patriarcas e Profetas, página 247. Ela diz assim: para tornar a graça de Deus nossa própria, precisamos desempenhar a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço. Nossa, esse texto é maravilhoso. Ou seja, Deus concede a sua graça para nós. Mas a graça de Deus nunca substitui o nosso esforço. Ou seja, nós precisamos nos esforçar para vencer o pecado, sim. Ok? Mas quem é que efetua o querer e o fazer? É Cristo que efetua tanto o querer quanto o fazer. Por exemplo, a gente estudar a Bíblia requer esforço? Requer disciplina e esforço. Orar requer disciplina e esforço. Às vezes você não está com vontade de orar. Mas requer disciplina e esforço. Ou seja, esforço faz parte. Olha outro texto que ela diz aqui, outra declaração dela no Patriarcas e Profetas, página 324. Os filhos de Deus não devem apenas orar com fé, mas trabalhar com diligência e providente cuidado. Eles enfrentam muitas dificuldades e, não raro, embaraçam a operação da providência em seu favor, porque consideram que prudência e penoso esforço pouco tem que ver com religião. Prudência e penoso esforço, ela está dizendo. Com isso, nós podemos dizer que a gente tem condições de vencer o pecado por causa da nossa prudência e por causa do nosso esforço? Não. Nós vencemos o pecado no poder de Deus.
Mas isso não, conforme diz o outro texto que nós lemos, isso não substitui o nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar. Então, para resumir, a diferença da natureza humana de Cristo é nossa. Jesus não teve pai humano, nós temos. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nós não. Jesus foi chamado de ente santo ao nascer, Lucas 1:35. Nós somos chamados de pecadores ao nascer. Jesus veio do céu, João capítulo 1, verso 14. Nós temos nossa origem aqui na terra. Jesus existia antes da encarnação. Não é? Então, outras comparações, por exemplo, Jesus não cometeu pecado e nós cometemos pecado. Jesus não experimentou pecado, nós experimentamos pecado. Jesus não reconheceu o pecado, ele não precisou pedir perdão de pecados, e nós não temos como negar o pecado. Inclusive, a Bíblia diz que aquele que diz que está sem pecado é o quê? É mentiroso, né? E nele não está a verdade. Uma pergunta que nós sempre fazemos para perfeccionistas, pessoas que dizem que é possível atingir um estado de impecabilidade aqui na Terra. A primeira pergunta que a gente faz: você já alcançou esse estado de impecabilidade? Até hoje eu não consegui encontrar uma pessoa que tivesse coragem de dizer, eu já alcancei o estado de impecabilidade. Não consegui encontrar uma pessoa. E já fiz essa pergunta para vários. Pessoas que defendem que nós podemos alcançar um estado de impecabilidade aqui na Terra. E aí você pergunta para ela, você já alcançou esse estado? Todas elas vão dizer que não. E se disser que sim, aí você lê aquele texto de João. Aquele que diz que está sem pecado é o quê? É mentiroso. E até onde eu saiba, mentira é pecado. Então, quando a pessoa diz que atingiu o estado de impecabilidade, ela acabou de pecar. Ela acabou de pecar. Então, por que é importante a gente entender esse assunto? É para a gente tirar um peso das nossas costas. Um peso do ombro. Nós temos um Jesus misericordioso. Ele sabe que nós somos pó. E ele sabe que nós somos frágeis. E ele sabe que nós podemos pecar de diversas formas. E eu queria, justamente nesse momento, gastar uns 3 ou 5 minutos falando sobre o que é pecado. Para você ter uma ideia de que pecado é muito mais sério do que as pessoas pensam que é. Então vamos aqui a alguns textos para a gente ver o que é pecado. Primeira coisa, 1 João 3,4, a definição de pecado, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? É quebrar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora, como é que o pecado se manifesta na vida das pessoas? O pecado pode ser um sentimento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Por que sujeito a julgamento? Porque cometeu pecado. Então, um sentimento é pecado. Pecado não é somente ação. Pecado pode ser sentimento. Pecado pode ser um desejo. Olha aqui, Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou o 7º mandamento. Então, um desejo também é pecado. O que mais? Vamos aqui para Tiago, capítulo 2, verso 9. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Ou seja, se eu tratar pessoas de maneira diferente, se eu fizer acepção de pessoas, a Bíblia diz que isso é pecado, ou seja, parcialidade. Agora tem mais. Mateus, capítulo 7, versos 18 a 20. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Jesus está falando, isso aqui é o Sermão da Montanha, e Jesus está falando do caráter. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançado ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Ou seja, um caráter defeituoso é pecado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos defeitos no nosso caráter. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Todos nós temos defeitos de caráter. Você quer ver mais? Olha aqui, Colossenses capítulo 2 e verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. O que a Bíblia está falando aqui? De fanatismo religioso. Fanatismo religioso também é pecado. Ok?
Quando Satanás não consegue nos levar a uma vida dissoluta de pecados, ele tenta nos levar para o outro lado. Fanatismo. Então, assim, uma vida não equilibrada é pecado. Fanatismo é pecado. Tem mais. Olha aqui o que diz em Atos, capítulo 13, verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. O contexto aqui é o seguinte: há pessoas que vivem na ignorância em relação ao que Cristo fez, mas ignorância também é pecado. Talvez não era esse texto que eu queria mostrar, eu acho que eu anotei o texto errado. Vamos aqui para João 3, 10 a 12. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? É esse texto que eu queria mostrar. Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então, Jesus está conversando com Nicodemos e falando sobre a ignorância de Nicodemos em relação às coisas espirituais. Olha o que diz mais aqui: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Então, Jesus está falando da ignorância de Nicodemos, e o contexto vai deixar claro que essa ignorância é pecado. Eu lembro que uma vez um aluno chegou para mim, eu terminei de dar uma aula, um aluno chegou para mim e disse assim: pastor, eu parei de estudar os livros de Ellen White. E aí eu perguntei, por quê? Ele disse: não, porque eu não quero descobrir algumas coisas, porque se eu descobrir, eu vou ser culpado de ignorância. Então eu prefiro não saber para não ser culpado de ignorância. Aí eu disse para ele: olha, mas ignorância consciente, ela é pecado. Isso se chama ignorância culposa. Mais adiante, em Romanos 11, 17, a Bíblia fala sobre escassez de poder. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Deixa eu ler outro texto aqui, Atos 3, 17. E agora, irmãos, esse é o texto que eu queria, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, a ignorância consciente, ela também é pecado. Então, pecado é muito mais do que ato. Pecado pode ser sentimento, pecado pode ser desejo, pecado pode ser parcialidade, pecado pode ser defeito de caráter. E na Bíblia nós temos diversas palavras para pecado. Não vai dar tempo eu mencionar, ler os textos, mas deixa eu somente mencionar para vocês. Pecado pode ser errar o alvo, ou seja, uma coisa que você deveria fazer e não fez. Pecado pode ser uma falha no dever, que é semelhante ao primeiro ponto. Uma falha no dever. Pode ser estar fora da linha, ou seja, fanatismo. Pode ser uma queda, apostasia, abandono da fé, desobediência a uma voz, Deus mandando fazer uma coisa, você faz outra. Transgressão da lei, pecado por ignorância. Inclusive, existe uma palavra para pecado no Novo Testamento que significa exatamente isso. Ignorância. Então, pecado por ignorância, o que significa pecado por ignorância? É você pecar porque você não sabia o que era certo. Mas você não sabe o que é certo porque você não buscou saber. A Bíblia mostra isso também como pecado. Escassez do que deveria haver em abundância. Fraqueza espiritual, segundo Romanos capítulo 11, verso 12, também é pecado. Maldade interior, injustiça, engano, não está à altura esperada por Deus. Colossenses 3,15, Mateus 20,13 são alguns textos que a gente pode usar para apoiar essa ideia. Ou seja, você não está à altura do que Deus espera, a Bíblia também considera isso como pecado. Então, vocês vejam que pecado é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Pecado é muito mais que ato, pecado pode ser um sentimento, pecado pode ser
um desejo, o pecado pode ser uma série de coisas. Então, o pecado é muito mais sério. A natureza humana de Cristo, ela era igual à nossa? Não. Semelhante à nossa. Jesus era divino humano, Jesus era ente santo ao nascer, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus não tinha tendência ao pecado, então a natureza humana de Cristo não é igual à nossa. Agora, Jesus poderia pecar? Sim. Assim como Adão foi criado com uma natureza perfeita e pecou. E Adão prefigurava a Cristo. Nós lemos esse texto lá em Romanos, capítulo 5, verso 14. Jesus não tinha tendência ao pecado, mas ele poderia pecar. Mas ele não pecou, né? Então, Jesus, ele venceu, e a gente, assim, numa linguagem rudimentar, a gente poderia dizer que Jesus se salvou por méritos próprios. Nós nunca conseguiríamos isso, porque nós temos natureza pecaminosa. Então, Jesus não era igual a nós, ele era igual a Deus e semelhante a nós. Essa é a expressão que o Novo Testamento utiliza com muita frequência. Aqui eu termino, faltam 4 minutos para as 9. Meu plano era terminar um pouquinho mais cedo para a gente ter mais espaço para perguntas. Eu já estou vendo que a Ira já levantou a mão ali, ela tem uma pergunta. O teu microfone está mudo, Ira. Outro dia eu estava conversando com um irmão da igreja sobre o assunto da humanidade de Cristo. E ele me disse o seguinte: existe um verso na Bíblia, não me recordo qual é a passagem, onde diz que Jesus era descendente, tinha o lado humano real, porque o verso diz que ele citou a palavra espermato, uma palavra grega. Então, a palavra esperma, e a palavra espermatos, é uma forma dessa palavra, por causa da questão da combinação das palavras no texto. Mas a palavra, ela significa semente. Semente. Então, ele disse que ele nasceu de Maria. Maria era 100% humana, foi ela que alimentou Jesus desde o ventre, para que ele pudesse ter o crescimento. Então, ele diz que boa parte dos primeiros crentes acreditavam que Jesus tinha forma humana, e ele também participa dessa mesma ideia, de que Jesus tinha forma humana como qualquer um de nós, e podia pecar por isso. Ok, mas está correto isso. Jesus realmente tinha forma humana, né? E ele podia pecar. Mas ele não tinha tendência ao pecado. Ele não tinha uma natureza humana caída. Ele não tinha tendência ao pecado. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. A natureza humana de Cristo não era uma natureza pecaminosa. Outro dia, alguém me fez a pergunta, perguntou o seguinte: ok, se Jesus não tinha natureza humana pecaminosa, se Jesus tinha uma natureza humana perfeita, então ele tinha uma vantagem em relação a nós, né? E aí a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você vê algum problema assim, qual seria o problema de Jesus ter uma vantagem em relação a nós? Por exemplo, você está se afogando. Você está afogando, você está ali na água e alguém vem te salvar. Você prefere que a pessoa que vem te salvar esteja também morrendo afogada ou ela esteja em melhores condições do que você? É melhor que essa pessoa esteja em melhores condições do que você para que ela possa te salvar, né? Então, Jesus, embora pudesse pecar, ele não tinha tendência ao pecado. Então, ele veio ao mundo com a natureza perfeita de Adão, né? A natureza de Adão antes da queda, não é? No passado, algumas pessoas utilizavam uma expressão teológica, pré-lapsariana e pós-lapsariana. Eu não gosto muito dessas expressões, porque elas são meio confusas. Então, Jesus nem tinha natureza humana pré-queda nem pós-queda. Jesus tinha uma natureza única. Ou seja, ele tinha uma natureza perfeita, mas afetada pelo pecado. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que a natureza humana de Cristo, ela é pré-queda, igual à natureza de Adão, antes da queda, mas é uma natureza pós-queda do ponto de vista da afetação.
Ou seja, quando Jesus veio ao mundo, já havia milênios de pecado. E Jesus tinha uma natureza humana afetada pelo pecado, não infectada pelo pecado, mas ele era 100% homem. Mas isso não significa que ele era exatamente igual a nós. A Bíblia nunca usa o adjetivo igual quando compara Jesus a nós. A Bíblia sempre utiliza o adjetivo semelhante. Então, Jesus era semelhante a nós. Ok, mais alguma pergunta? Pastor, interessante que me fez pensar quando Jesus foi tentado no monte, lá, no 40 dias de jejum, ele foi tentado. Só que como nós somos tentados, só que ele sempre foi baseado na palavra de Deus. Então, apesar de nós sermos pecadores, ainda temos, como o senhor falou, a palavra de Deus diz também que a gente pode buscar ajuda, né, para não pecar. Mas que vamos pecar, somos pecadores naturalmente. Sim, mas eu vejo exato. que Jesus Exato. também foi sempre tentado como homem, e porque isso que era o plano do inimigo, sempre botar Jesus para adorar ele. Então, é uma coisa assim que a gente pode ver que é um relacionamento humano, e, né, que era possível de acontecer o pecado, mas ele, graças à divindade, ele não pecou, e a consciência que ele tinha de fazer aqui na Terra. Amém, amém. É isso mesmo. Ira. Tá mudo, Ira, seu microfone. Tá mudo. Então, pelo fato dele ter a natureza divina, tem pessoas que creem que, então, ele não era como nós, porque muita gente pensa que era a natureza divina que protegia ele do pecado, que ele estava respaldado por essa natureza que nós não temos. Então, é um mistério, né, essa questão da natureza divina humana de Cristo. Como eu falei no início, na verdade, a gente não deveria falar em uma natureza divina e uma natureza humana, né? Elas, assim, é meio confuso, mas a gente poderia dizer o seguinte, que as naturezas, essas duas naturezas, elas não se misturam, mas elas também não se separam. Elas se complementam? Não, talvez a gente não deveria dizer que elas se... Porque a natureza humana de Cristo, a natureza humana de Cristo não acrescenta nada à pessoa dele, porque ele é Deus. Como é que o humano poderia acrescentar algo ao divino? Então, na verdade, é um completo mistério a natureza divina humana de Cristo. Elas estão unidas, né? Elas estão unidas de uma forma que nós não entendemos. Mas, como eu mencionei no início, e o pastor Agênio também mencionou esse texto, no seminário que ele fez conosco, na cruz quem morreu foi a parte humana, não a parte divina. Mas como é que isso acontece? Difícil. Se elas não se separam, que Ellen White diz que as duas naturezas se fundiram, mas elas também não se separam. E como é que isso como é que morreu a parte humana e não a parte divina? Então, a gente nunca vai conseguir entender isso. E eu diria que nem na eternidade nós vamos conseguir entender isso, porque é um mistério essa questão da encarnação. A Silma tem uma pergunta. Ela levantou a mão ali. Sim, pastor. A minha pergunta é o seguinte. Então, nesse caso, a força e o poder que Jesus tinha diante do pecado, essa é uma pergunta, é devido ao relacionamento que ele tinha com o Pai? Então, Jesus, ele veio para vencer como homem, né? Então, ele mantinha esse contato com o Pai e ele tinha forças do Pai para vencer o pecado, né? Ele decidiu, ele veio para viver como homem. Então, ele velou a sua natureza divina. E ele, de fato, viveu como homem, né? Então, ele venceu no poder de Deus, na força de Deus. Agora, eu diria também que Jesus venceu não simplesmente pelo fato de que ele dependeu do Pai em todas as coisas, mas ele venceu também porque ele era Deus homem, não é? A gente volta à questão do mistério. Quem era Cristo? Cristo era Deus homem, né? Ele era Deus homem, mas ele se propôs a vencer como homem. Ele viveu como homem e venceu como homem na força de Deus, na força divina, né?
Ok, gente, tô aberto para mais perguntas. Bom, então acho que o assunto ficou claro, né? Eu acho que o assunto ficou claro. Então, veja, resumindo, para a gente fechar, então, Jesus tinha natureza humana igual à nossa? Não. Jesus tinha uma natureza humana semelhante à nossa. A Bíblia, quando compara Jesus a Deus, sempre utiliza o termo igual, e quando compara Jesus aos homens, utiliza o termo semelhante. Ele era semelhante a nós, não igual. Então, quando os perfeccionistas vêm e dizem, se Jesus venceu, nós podemos vencer, isso não é verdade, porque Jesus tinha natureza perfeita. Né? E ele tinha a possibilidade de pecar, logicamente, ele tinha a possibilidade de pecar. Né? Jean mencionou a tentação no deserto. Então, qual o sentido que haveria para Satanás tentar fazer Jesus cair em pecado se não havia possibilidade de Jesus pecar? Então, estava somente ali os dois fazendo um teatro, né? Os dois ali estavam fazendo um teatro, somente. Então, havia sim a possibilidade de pecar. E uma das maiores evidências disso é o exemplo que Jean falou, a tentação do deserto, né? Ok, gente. Mais alguma pergunta? Então, se não, acho que a gente pode finalizar a nossa reunião, né? Gente, para mim foi uma alegria muito grande. Nós terminamos o nosso curso sobre a Trindade. Espero que tenha sido muito proveitoso, né, para todo mundo. Para mim é sempre uma alegria muito grande, né? Eu gosto muito de estar com vocês e de ensinar esses assuntos. Então Pastor, que maravilha, hein? Então a gente está esperando o próximo já. Essa é a não minha tem nada. pergunta, pastor. Quando vai começar o próximo? Essa é a minha pergunta. Quando vai começar o próximo? Vou orar um pouquinho e verificar alguma coisa que a gente poderia estudar depois. Tá bem? Pastor, vamos aguardar. Aí depois a gente faz comentário pessoal. Tá bom. Vai ficar muito longo. Então acho que a gente pode orar para finalizar, não é? Vamos orar. Jean, você pode orar para a gente, então? Com certeza. Pai querido, grandioso Deus, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, o sábado que recebemos com a Tua palavra, e que maneira maravilhosa, Senhor, de aprender, de saber mais de Ti, no dia abençoado. Todos os dias são dias bons, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Querido Deus, eu te peço que abençoe o pastor Nilton, que trouxe o seu tempo, o seu conhecimento, e, Senhor, para engrandecer mais a Tua palavra no nosso coração, querido Deus. Obrigado, Senhor. Se tem alguma questão, alguma dúvida, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa continuar trabalhando no nosso coração e possamos abrir a mente para entender. Abençoe a cada pessoa aqui nesse momento, as pessoas também que não puderam vir, e também as pessoas que estão enfermas, querido Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe elas e alcance elas também, Senhor, com o Teu poder. Eu te faço oração em nome de Jesus, querido. Amém. Pastor Adenilton, muito obrigado.